Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, o que seria isso, né? Qual que seria a minha relação com o catolicismo? Bom, eu venho de uma família de católicos. Nasci numa família de católicos, sou batizado, eu realizei a primeira comunhão e a crisma, né? Tecnicamente eu sou iniciado, mas quando foi que eu compreendi o verdadeiro significado disso? Nunca. Eu estou começando a aprender agora sobre isso. Na medida em que eu vou estudando sobre religiões comparadas, sobre as tradições, né, sobre a metafísica das tradições sagradas, na medida em que eu vou lendo a doutrina católica, vou estudando a história da igreja, vou lendo as obras dos santos e vou percebendo a importância e a seriedade de tudo isso aí. Ou seja, o catolicismo ele é fundamental para a existência da vida no Ocidente. Isso eu não tenho dúvida. Sem o catolicismo, provavelmente o Ocidente se tornaria uma civilização bárbara ou uma civilização atrasada. Então é claro que para quem dá a chance de conhecer o que é a cultura católica, o que é a religião católica, o que é o papel da igreja no Ocidente, a igreja tradicional, né? Ou seja, dá a chance de compreender isso, isenta de qualquer opinião, ou de qualquer intenção, ou de qualquer empatia, mas que busca conhecer objetivamente o que é a instituição católica, vai compreender isso que eu estou falando, né? Então, longe de eu me colocar... Eu, claro, na medida... Quando eu era mais novo, quando eu era um jovem, eu também me declarei ateu, só que ao longo do tempo, na medida em que eu queria me intensificar a minha posição cético, ateísta, eu comecei a colocar para mim mesmo, tá, mas por quê? Né? Por que eu sou cético? Por que eu sou um ateísta? Se eu sou um ateísta, eu não creio em Deus. Mas por que eu não creio em Deus? Né? Quais seriam as razões que eu tenho para não crer em Deus? Eu nunca fui maltratado. Vou dizer assim, a minha vida nunca foi uma vida de intenso sofrimento. Ao contrário, as pessoas à minha volta, a maior parte das pessoas que estavam à minha volta eram católicas, né? São católicos até hoje. E que realmente não são modelos e nem sempre foram exemplares, mas são pessoas que fizeram um mínimo para que a minha vida corresse bem. Pessoas que me amam, né? Meus pais, começando pelos meus pais, né? Meus pais nunca foram católicos exemplares, inclusive hoje nenhum dos dois são praticantes. E mesmo assim, né, o pouco que eles aprenderam com o catolicismo e o tempo em que eles permaneceram como praticantes, toda aquela base essencial, se impregnou neles. Ou seja, houve entre os meus pais e o catolicismo um encontro, né, de intenções, uma identificação de intenções, de índole, de caráter. E eles exercem isso até hoje, com todas as pessoas, né? A maior parte do tempo eu vejo muitos amigos meus, mais propriamente os da minha geração, que, vamos dizer assim, que são hostis ao catolicismo, tentando justificar a sua posição com relação aos modelos de católicos que estiveram próximos deles, né? Ou seja, eles balizam o catolicismo pelas pessoas e não as pessoas pelo catolicismo, né? Quer dizer assim, então quer dizer assim que se o pai do cara era um cara que frequentava a igreja católica, era um católico batizado, crismado e tal, mas era um cara que traía a mãe, que era intolerante com os filhos, que era injusto na sua vida social, ele acredita que o catolicismo não presta por causa disso. Quando quem não presta é o pai dele, né? Quer dizer, o pai dele não aprendeu nada. Acho que tem naquele filme lá, eu não gosto. O Poderoso Chefão realmente é só a primeira parte que é boa. Mas na terceira parte, quando você tem lá ele conversando com o Papa,
Lá pelas tantas, o Papa, eles estão numa fonte, né, na frente do chafariz, o Papa mergulha a mão naquela fonte, tira uma pedrinha de dentro da água. Daí ele fala, muitas das pessoas que estão dentro da igreja são como esta pedrinha. Daí ele pega e quebra a pedrinha e diz, ó, tá vendo como ela está seca por dentro? Ela está há anos imersa aqui na fonte, mas a água não penetrou nela. Ele diz, muitas pessoas são assim. Isso é verdade, aquela frase é perfeita. Então é claro que o catolicismo não pode ser medido pelo mau exemplo dos católicos. Porque ninguém é exemplar, eu não sou exemplo de porra nenhuma. E é justamente por isso que eu decidi aprender, e é justamente por isso que eu decidi olhar, pô, se eu estou tomando uma posição de ateísta, então eu tenho que no mínimo aprender o que é o catolicismo, aprender o que é a religião, e buscar entender se Deus existe ou não, para poder realmente justificar minha posição inteligentemente, senão eu sou só mais um otário, né, tagarelando por aí, batendo no peito que eu sou um ateu convicto, que eu sou livre de toda essa merda de religião, de todo esse sistema de lavagem cerebral que são as religiões, blá 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 blá, né? Quanto mais eu compreendo o catolicismo, mais eu percebo que eu me sinto livre, porque justamente ele é acolhedor, né? Ele é acolhedor no sentido não de que ele se adapte a você e que vamos dizer, Jesus chega e passa a mão na sua cabeça, tá tudo bem, meu filho, vamos esquecer. Não. Ele te reprime, mas ele te esclarece e ele também te perdoa sempre. Ele sabe que todos nós vamos incorrer sempre nos pecados, mas é o que está nos evangelhos. Ele perdoa 70 vezes 7, ou sempre. É isso que o catolicismo ensina. Só que ele ensina que não que você tenha que se segurar e permanecer um hipócrita, né, segurando seus pecados e fingindo que não gosta daquilo. Não. Ele quer que você entenda que você é assim. Nós temos essa natureza, nós somos pecadores por natureza, por uma falha original, mas que existe a possibilidade de nós evitarmos. Olha, eu estou com vontade, eu gosto dessa porcaria, eu quero fazer essa merda, mas eu não vou fazer. Eu vou evitar isso porque não há necessidade disso. Ou seja, Jesus quer que você compreenda a situação. Se você buscar compreender a situação, ou seja, se você adquirir o hábito da meditação, né, do pensar, do buscar intuir, você de fato, mesmo permanecendo um pecador, mesmo permanecendo uma pessoa cheia de desejos, você evita, mas evita aquilo não no sentido de uma repressão, um auto-reprimir, mas numa compreensão. Olha, vamos dizer assim, eu abdico, desdenho solenemente fazer tal coisa porque eu já sou capaz de perceber, de entender que isso não vai me levar a lugar nenhum. Isso vai se processando automaticamente. Você vai adquirindo o hábito de fazer isso. É como está na confissão. É claro que se você é católico, vai precisar da mediação do padre para a penitência. Como eu não sou um praticante, mas procuro compreender, então o que eu tenho? Eu tenho um missal que eu ganhei há muito tempo de um amigo meu. E o missal ele tem todas as orações em bilíngue, né? Português e em latim. E você tem lá toda a regra da confissão. E eu procuro exercer aquilo todo dia. É o melhor que eu posso fazer, que eu posso me relacionar nesse momento da minha vida com o catolicismo. Antes isso do que nada, né? Então, exatamente como você tem um livro, você pega um livro de filosofia, você não tem um professor em carne e osso na sua frente, mas o livro de filosofia, de certa forma, representa a presença daquele professor, né? Dialogando com você, interagindo com você. Da mesma maneira, não estou com o padre na minha frente para interagir, mas o missal interage comigo de alguma maneira, fazendo o papel do padre. E eu procuro não me autopenitenciar, mas eu procuro estar em constante exame de consciência, aprendendo a fazer exame de consciência, aprendendo a julgar os meus atos. E desta feita, me tornando mais inteligente, mais capaz de tomar decisões, por conseguinte, me tornando mais livre. Não livre das coisas do mundo, não estou falando disso. Deus criou o mundo, a gente também pode gostar das coisas do mundo, mas não nos apegarmos a isso como um substituto. Né? Qualquer pessoa que estude o comunismo vai entender, por exemplo, que um Karl Marx pregou isso. Vamos abolir as religiões, vamos abolir Deus e vamos
construíram um Estado material. Tudo é materialista, tudo é materialismo histórico. Né? Não existe nada para além do sensível. É isso que o comunismo, o marxismo pregam. Um Estado totalitário prega isso. Que as pessoas abdiquem da religião. Por exemplo, se você estudar um pouco da história da Albânia, o que virou aquele país depois que o comunismo entrou lá? As igrejas foram abolidas, foram transformadas em quadras de basquete. Como é que as pessoas... Pensa que as pessoas vivem bem lá? A vida virou uma merda. Né? As pessoas, de fato, acabam não tendo mais personalidade com uma vida assim. Um país sem religião, né? Com uma cultura totalmente centrada a um Estado totalitário, né? Com as decisões das pessoas centradas no Estado totalitário, não tem liberdade. Enquanto que quando você vai se inserir, procurando entender o catolicismo e entender que, apesar dos pesares, Deus está ali do seu lado, estendendo a mão para você, né? E te acolhendo como você é, com todos os teus defeitos, e te perdoando, né? Mas com o único fito de buscar te fazer compreender a realidade, mesmo com todas as suas limitações e defeitos, né? Compreendendo as suas limitações. É óbvio que você percebe que o caminho da liberdade está no catolicismo e não no comunismo, não no totalitarismo, não nas ideologias, não no ateísmo, né? Então é claro que as pessoas que são hostis ao catolicismo, na maior parte, eu acredito que basicamente 99,99% não é que elas buscam compreender o catolicismo e o rejeitam porque não se sentirem enquadradas nele. É pessoas que não dão a chance, é pessoas que, né, vamos dizer assim, que em vez de olhar para o que significa a doutrina, para a igreja, a história da igreja, para a vida dos santos, para toda, vamos dizer assim, a alta cultura religiosa católica, em vez de eles olharem para isso, eles olham para os modelos. Ah, aquele papa mentiu. Ah, aquele católico traiu a sua esposa. Ah, aquele outro católico é hipócrita. E, dado isso, eles acreditam que tudo isso é culpa do catolicismo, né? Quando, na verdade, nós sabemos que todos os seres humanos, sejam católicos, protestantes, ateístas, budistas, chineses ou comunistas, somos todos mentirosos, somos todos falhos, somos todos hipócritas, né? E, vamos dizer assim, estamos sempre desatentos àquele verso do Eclesiastes, que diz que antes de você estar a observar a hipocrisia do outro, antes de você estar a dar com a língua nos dentes e julgar o outro, vá se limpar, vamos dizer assim, né? Vá se observar no espelho, né? Vá julgar-se a si mesmo, né? Vá perceber-se melhor a si mesmo, antes de estar, vamos dizer assim, a julgar o próximo e por conseguinte julgar a religião dele. E no seu foro íntimo condenar os dois a mais completa inutilidade e desprezo. Era mais ou menos isso.